Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física super interessante na matéria de cordas vibrantes. Esse aqui é um assunto que faz um tempão que eu não trago aqui para o canal questões sobre ele, e essa aqui é uma questão que eu peguei, gente, de uma prova que não é assim das mais conhecidas, mas é uma das melhores Olimpíadas de Física que tem, que é a IJSO. Essa é a primeira questão que eu estou trazendo aqui dessa Olimpíada e pretendo trazer muitas outras pela frente. Assim, foi uma prova muito boa, eu conheci recentemente e tenho gostado muito das questões dela. Vou me propor a trazer muitas dessas questões mais para frente aqui no canal. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz o seguinte: para ferver alguns litros de água, uma pessoa mantém uma panela cuja massa vazia é de 7 sobre 9 kg, suspensa sobre uma fogueira e presa em um galho de árvore por um fio de aço com 2 metros de comprimento. A densidade linear do aço é de 10 a menos 3 kg por metro. Durante o processo de aquecimento, são gerados pulsos de frequência F em uma das extremidades do fio. Esse processo é interrompido com a observação de um regime estacionário de terceiro harmônico. É importante grifar isso daqui, porque isso aqui é fundamental para a resolução dessa questão. Ó. O terceiro harmônico é o tal do N, né? Esse aqui eu vou até colocar uma setinha aqui para baixo. É o tal do N igual a 3, né? Quando ele fala terceiro harmônico, a gente chama isso aqui de N igual a 3. Com velocidade de propagação de 400 sobre 3 metros por segundo. Aí nessas condições calcule a letra A frequência F e letra B a massa de água restante na panela. Aí quando você lê esse enunciado, você fica meio confuso, assim, você pensa, poxa, como assim? O que uma panela fervendo água tem a ver com frequências de vibração? Tem, gente, tem tudo a ver. E aí vocês vão ver como essa questão, na realidade, ela não é tão complicada como parece ser no primeiro momento. Basta que você entenda direitinho como é que são as cordas vibrantes, né? Você precisa conhecer a fórmula da frequência e a chamada fórmula de Taylor. Eu vou explicar tudo isso bem direitinho ao longo da questão, mas primeiro vamos fazer o esqueminha. Esse galho eu vou representar como se fosse tipo um teto onde você está colocando essa corda, e essa panela eu vou representar como se fosse um bloquinho, certo? Eu vou fazer aquela representação bem básica como a gente estuda em leis de Newton, né? Quando a gente estuda leis de Newton, a gente faz isso daqui, ó. Vou até descer um pouquinho para mostrar melhor esse esqueminha do desenho. Aí aqui é como se fosse a panela, e aí essa panela ela vai ter um certo peso, P para baixo, e você vai ter uma tração T nesse fio. Lembrando que esse fio é um fio ideal, certo? Basicamente a gente vai ter isso. E aí essas cordas são cordas vibrantes, né? Esse aqui sendo cordas vibrantes, ele fala sobre esses harmônicos, a gente precisa ver essa parte teórica, né? Aí isso daqui, inclusive eu vou até falar algo que eu acredito que é assim, da minha autoria, né? Eu vou mostrar para vocês. Quando você tem cordas vibrantes, né? O assunto de cordas vibrantes daqui tem lá no tópico de física super bem, é um dos melhores livros que trata desse assunto de cordas vibrantes. A gente sabe que a frequência das cordas vibrantes ela é dada por essa fórmulazinha aqui. Ó. Quando você conhece essa fórmula, você já vai direto para ela, no instante que você resolve. A frequência das cordas vibrantes é dada por NV sobre 2L, onde esse N são os harmônicos. E ali já foi escrito, logo desde o início eu já escrevi para poder a gente não perder tempo de vídeo e já falar sobre isso. Ele estava falando sobre o terceiro harmônico, é o N dessa fórmula. F, frequência, V é a velocidade de propagação das ondas e esse L é o comprimento da corda. Basicamente é isso. E aí, nesse caso, a gente tem que o N igual a 3, né? Como eu já escrevi ali. Aí aqui, eu criei uma frase tão interessante para isso daqui. Aí eu gosto até de brincar. Eu não falei sobre isso em nenhum vídeo ainda. Se vocês escutarem isso daí de alguém, reivindiquem, viu? Que isso daí é a autoria do professor Isaías, viu? Eu vou exigir aí os direitos autorais. Eu inventei essa frasezinha aqui, para facilitar a memorização dessa fórmula, né? Eu fui de navio pro duelo. Você vê como essa frase ela é muito boa para você memorizar essa fórmula, né? Fui de navio pro duelo, né? Eu nunca escutei, gente, nenhum professor falar dessa fórmula utilizando essa frase. Então, se vocês escutarem por aí, saiba que foi alguém que copiou de mim, viu? Aí, pronto, gente, a letra A, ela é super rápida de você resolver, porque você vai ter o N igual a 3.
você vai ter o V igual a 400 sobre 3. E esse L é o comprimento do fio, que vale 2 metros. Aí que a gente vai poder simplificar o 3 com esse 3, fica 400 sobre 4, igual a 100 Hz. Essa é a resposta da letra A. Você vê como essa questão ela parece ser difícil, mas ela não tem nada de difícil. A frequência ela vai ser 100 Hz. Essa é a resposta da letra A. Tranquilo? Aí agora vamos para a letra B. A letra B é mais interessante ainda do que a letra A, porque ele quer saber qual é a massa de água restante da panela. Lembrando que isso aqui é uma panela que está sendo aquecida, e ela sendo aquecida ela está perdendo massa. E aí nesse processo de perder massa é que aconteceu esse terceiro harmônico, né? Que ela está, né, numa vibração de terceiro harmônico, né, das ondas estacionárias. É muito interessante isso. A gente tem que se lembrar da fórmula de Taylor. Essa é uma questão que está trabalhando com a fórmula de Taylor. O que diz a fórmula de Taylor? Que é muito utilizada nessa matéria de cordas vibrantes. Ela diz o seguinte, que V é igual a raiz de T sobre Mi, onde T é a atração na corda e Mi é a densidade linear dessa corda. É muito importante a gente se ligar desse Mi, gente, que esse Mi é a densidade linear da corda, que é a massa, dividido pelo comprimento, que é o que a gente chama de densidade linear da corda. Então, isso aqui é a parte teórica que você que caiu nesse vídeo tem que estar por dentro para você conseguir resolver questões como essa, certo? Aí pronto, é isso que a gente vai fazer aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar o quadrado de um lado do outro. Quando a gente eleva o quadrado de um lado e do outro, fica V ao quadrado igual a T sobre Mi. E aí o T ele vai ser dado por V ao quadrado vezes Mi. E aí tudo isso, gente, já são dados da questão. A gente tem isso nessa questão. Ele fala, se a gente voltar aqui para enunciado, ele fala que a densidade dessa corda, a densidade linear do aço, que é o Mi, já foi dado na própria questão. Ó. O Mi, ele vale 10 a menos 3 kg por metro. Então a gente vai substituir, a gente vai encontrar a tração na corda dessa forma. Ó. O V é 400 sobre 3 ao quadrado. E aqui a gente vai multiplicar por 10 a menos 3. Aí aqui eu vou fazer até de um jeito bem interessante, gente, assim, que assim, muita gente gosta de fazer desse jeito que dá uma facilitada na vida. Aqui o 400 ao quadrado, você pega o 4 ao quadrado e esses zeros, você vai duplicar os zeros. Você põe 4 zeros ali, ó, sobre 9 e multiplica 10 a menos 3, né? Eu sei que isso daqui não é matematicamente muito correto de se fazer, mas como aqui eu não estou procurando ser extremamente calculista, né, e ver a parte matemática com tanto rigor assim, ó, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar 3 zeros com esse 10 a menos 3, porque 10 a menos 3 é como se fosse 1 sobre 1000, então a gente faz dessa forma muito mais simplificada, né? Isso facilita tanto a nossa vida, você fazer o cálculo desse jeito, a gente vai ter uma tração de 160 sobre 9 newtons. Essa é a tração naquele fio. Só que a gente tem uma situação de equilíbrio. Como a gente tem uma situação de equilíbrio, você vê que ele não tá balançando, não está subindo, não está descendo, não tem nada disso. Ele não fala que isso aqui é um pêndulo, ele não fala nada disso. Ou seja, a gente tem uma situação de equilíbrio. O T ele vai ser igual ao P, ou P igual a T. Porém, esse aqui que é o mais legal dessa questão. A meu ver, foi a parte mais bonita dessa questão. Esse peso, gente, é o peso da panela, eu vou chamar de P0, mais uma massa que foi acrescentada. Um peso que foi acrescentado que é mg, que é a massa de água. Eu vou representar aqui para que você não tenha dúvida. Esse P0 é o da panela e esse M é a massa de água. Esse M é a massa de água que vai acrescentar um novo peso dentro dessa panela, percebe? Aí dessa maneira a gente vai conseguir encontrar a resposta da letra B. Eu vou substituir o P por P0 mais mg. P0 mais mg. E aí isso aqui vai ser igual ao T que a gente já descobriu. Aí qual é o peso da panela vazia? Ele fala no enunciado. O peso da panela vazia é 7 sobre 9 vezes a gravidade. Já que a massa é 7 sobre 9, então a gente vai fazer isso. 7 sobre 9 vezes a gravidade, que é 10, mais a massa que a gente quer descobrir, vezes a gravidade, que é 10, é igual ao T, que é 160 sobre 9. Aí você vê que tem esse sobre 9, o que eu posso fazer? Eu vou multiplicar a equação inteira por 9. Se eu multiplicar a equação inteira por 9, rapidinho a gente vai chegar no nosso resultado. Vai ficar 70 mais 90m, que é o 10 vezes 9 fica 90m. Isso vai ser igual a 160. Aí a gente vai ficar com 90
M é igual a 160 menos 70 fica 90. E aí vai ficar bonitinho o resultado final. 90 sobre 90, 1 quilograma. Ou seja, você vai ter 1 quilograma de água dentro dessa panela que está fervendo e está, digamos que, evaporando, né? É, tipo assim, uma pessoa que não tem experiência nesse conteúdo pode ficar pensando, vixe, será que essa questão tem que trabalhar com a parte de calorimetria? Não, essa questão não tem nada a ver com calorimetria. Você só precisa conhecer essas duas fórmulas que eu trouxe, que é a fórmula das frequências em cordas vibrantes e a fórmula de Taylor, que é a fórmula das velocidades nas cordas vibrantes. Beleza, gente? Questãozinha linda essa daqui, né? Espero que você tenha entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!